Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio piloto, ao primeiro episódio do nosso podcast TIC and Coffee. TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e Coffee. Por quê? Porque nós vamos, junto com um bom café, falar sobre tendências e temas relacionados à tecnologia. Tanto tecnologias que já fazem parte do nosso cotidiano, quanto tecnologias que estão chegando aí para avaliar o impacto que essas tecnologias têm nas nossas vidas. A ideia desse podcast é nós convidarmos especialistas em temas específicos para que a gente possa aprofundar os conhecimentos nessas áreas, justamente entender como que essas tecnologias vão impactar as nossas vidas. Hoje, no nosso episódio piloto, nós três, os hosts desse podcast, faremos um papel duplo. Seremos tanto host, como também faremos o papel de convidados. Aqui nós discutiremos alguns conceitos interessantes sobre um tema que já vocês ficarão sabendo. Importante dizer que esse podcast está sendo gravado aqui no Café Colab, um café super legal aqui na PUC de Porto Alegre. Então todos convidados aqui para tomar um bom café aqui no nosso espaço aqui perto do prédio 40. E bom, antes da gente começar, né, pessoal, acho que é importante a gente se apresentar. Então eu vou começar me apresentando, sou Rafael Chanin, sou professor aqui da PUC nos cursos de computação há 12 anos. Também tenho um papel bem relevante e bem impactante ali no Tecnopuc, no Parque Tecnológico aqui da nossa universidade, onde eu trabalho principalmente focado na área de startups, desenvolvimento de novos negócios, mas também trabalho com programas de capacitação. Um deles é o Apple Developer Academy. Na verdade, todos nós participamos desse programa, onde a gente capacita alunos em tecnologias iOS, iPhone, relógio e iPad. E também todos nós somos, e eu também, né, nós somos ADEs, nós somos Apple Distinguished Educators, que é um reconhecimento que a Apple ela dá para aqueles professores, aqueles educadores que de alguma forma utilizam tecnologias Apple e impactam a vida de alunos pelo mundo todo. Bom, Franz, te apresenta aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Franz Figueroa, eu também trabalho na Apple Developer Academy, mais especificamente na área de experiência do usuário. Eu sou UX Mentor na Apple Developer Academy e professor universitário também na área de tecnologia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Afonso Salles, também sou professor aqui na universidade, na PUC Rio Grande do Sul. Há 11 anos já sou professor aqui na universidade, atuo bastante na área de engenharia de software, coordeno o projeto Apple Developer Academy, né? Trabalho junto com esses dois professores incríveis aqui, os nerds. Rafael Chanin e Franz Figueroa. Nerds com orgulho. Com orgulho. Projeto incrível e inovador, e nem tão novo assim, né? Já fechamos 10 anos de Academy, já faz tempo. Então vamos hoje dar início a esse projeto comentando sobre um tópico extremamente novo, o Vision Pro. Foi lançado agora, para quem não sabe, não está acompanhando, o Vision Pro é o novo óculos de realidade virtual lançado pela Apple agora na última WWDC. A WWDC é a Conferência Mundial de Desenvolvedores, então sempre tem algum produto novo, né, que é lançado na WWDC. E essa vez foi o óculos. É um óculos que a gente vai comentar aqui alguns detalhes, mas eu queria já começar, né, para a gente tirar o primeiro impacto. Franz, o que tu achou, assim? Qual foi o teu primeiro impacto quando começou, assim? Porque sempre vem aquela... vai terminar a WWDC e eles sempre vêm com one more thing. One more thing. E aí veio a ideia do óculos. E mais do que isso, né? A gente estava já há alguns anos esperando alguma mudança impactante. Pelo menos uns 2 anos já vinha com rumores sobre o óculos, né? E agora finalmente eles disseram que vão botar no óculos. A gente já esperava, eu já esperava que muita gente tinha rolado boatos de que veria um óculos de realidade aumentada, mas nada que a gente pudesse imaginar do que foi apresentado. Eu, em alguns momentos, até parecia que eu estava num episódio de Black Mirror. Eu assim, cara, não é possível, cara, não é possível. Tu nunca imaginou um óculos com 12 câmeras, 6 microfones, 5 sensores, ou seja, é um volume de tecnologia gigantesco e com tudo que ele permitia. Então ele permite realidade aumentada, realidade virtual, ele consegue fechar tudo. Boa colocação que o Franz está colocando. Não sei se todo mundo, né, quando estava acompanhando, se ligou, mas na verdade é um óculos de realidade mista.
Isso, porque ele não é nem de realidade aumentada e nem de realidade Só virtual. de uma coisa ou outra, né? É uma realidade mista. né? Tanto que eles criaram o nome de Spatial Computing, ou seja, uma computação no espaço, ou seja, em qualquer espaço. Qualquer espaço que eu tenho. E se não me falha a memória, foram mais de 5 mil patentes linkadas ao patentes, produto. isso aí. É algo Então, incrível. impressionante. 5 mil patentes. Então, minha impressão foi assim, ó, será que isso é mesmo verdade? Será que está acontecendo, que eu estou vivendo que o futuro já hoje? Se a gente não lembrar, já faz um tempo, veio o óculos, lembra o Google Glass? Eles Veio tinham o Google lançado, tentaram implementar, foi algo que começou, algumas pessoas já usavam, né, como piloto Algumas também. testaram, mas não vingou. Não vingou. Então aí, agora essa é um impacto que teve. Xaninho, alguma colocação que tu achou que foi Não, é muito... exatamente isso. A Apple tem essa característica de sempre setar tendências. E eu sempre digo, quando eu vi a primeira vez, eu tive as mesmas impressões que o Franz teve, mas também ao mesmo tempo, para a gente também fazer a nossa crítica, eu pensei, ainda está um pouco grande, tem aquela bateria, aquele fio, bateria que fica no bolso. Mas assim, isso não tira o impacto que essa nova tendência vai trazer para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que assim como a gente lembra do primeiro iPhone, que a gente olhava, nossa, que estranho, só tem um botão, como é que eu vou conseguir usar esse telefone? Hoje a gente não consegue se enxergar. Sem botão, inclusive. Sem botão hoje, e a gente consegue tranquilamente se enxergar usando um iPhone. Eu acho que com o óculos vai ser a mesma coisa. Essa é a primeira versão, ela já é muito legal e a gente vai ver novas versões até um ponto que vai ser completamente, como a gente fala, seamlessly, né? Nós vamos estar usando no nosso dia a dia como se fosse um relógio normal, como se fosse um celular. Não vai ser uma coisa tão presente na nosso para quem não acompanhou ainda, ele não foi lançado, né? Não está à venda. Isso está prometido para 2024. Sim, como o Xanin estava comentando, os usuários é que vão dizer se vai ser uma tendência ou não, se vai se popularizar. Que nem quando lançou a tela, nós que já somos velhos, né? Lembram da tela, o telefone era só botõezinhos, e quando lançou a tela touch, que foi a novidade, o pessoal ficou meio assim também, sem botão, só uma tela, e se popularizou, justamente por causa a Apple seta essas tendências, os usuários fervorosos que a Apple tem uma característica, ela não quer ser a primeira, mas quer ser a melhor. Então ela pode esperar, já temos vários óculos, tipo o Oculus Quest, temos vários óculos de realidade virtual, e a Apple não está preocupada com ser a primeira, está preocupada, não, eu quero fazer um negócio que realmente mude o justamente mercado. aprender com as outras experiências e entregar a melhor solução para os usuários, para de fato a gente, vamos lá, resolver um problema ou nos entreter, né? Esse é um dos grandes viés. Exato, é uma das grandes características que a Apple tem, conseguir entregar através dos seus devices muito valor para nós. A gente consegue ou ter alta produtividade ou nos divertir muito. Como essa barreira vai ser, é certo que a gente vai descobrir só com o tempo, né? A barreira preço, né? Como o Franz comentou agora há pouco, são 12 câmeras. Sim, 12 câmeras. É uma tela de 4K. 4K em cada olho. Em cada olho. Se eu não me engano, cada pixel é equivalente a 64 pixels de um iPhone. Então, é muita coisa. E justamente não vai ser barato, não é barato nem no mercado americano. Não, é barato no mercado americano. Mas o que eu entendo assim, ó, existe uma galera que tem muito dinheiro, vou pegar como exemplo TikTokers, YouTubers, que eles têm dinheiro para comprar um negócio desses. E vão ser os primeiros a comprar, CEO, diretores de empresa, essa pessoa com grana vai comprar e vai começar a postar, porque são pessoas que têm costume de postar. E com isso aumenta a demanda, todo mundo vai querer experimentar, vai querer... E o preço vai diminuir, porque só nessa primeira versão, todo o arcabouço dele é em alumínio, que é mais pesado. O normal não seria fazer em alumínio, seria fazer plástico. Mas na primeira apresentação, tu quer um negócio metálico, que brilhe, tu quer causar um impacto que era outro. Então provavelmente vem uma versão mais adiante com um material menos pesado. Não, perfeito. Não, e isso eu ia comentar exatamente sobre a questão do preço, que claro, ele assustou um pouco algumas das pessoas que estavam assistindo, mas de novo, várias tecnologias vieram com preços mais altos e depois vai ajustando, né? A tecnologia vai melhorando, os preços vão diminuindo. O mercado vai se ajustando. E vai ser popular. Claro que não é um produto que 100% da população vai usar, mas assim como outras tecnologias Apple... Assim como hoje, nem todo mundo tem um iPhone no bolso. Exatamente. Eu acho que vai acabar setando tendências mesmo para os seus competidores. Mesmo os competidores da Apple vão começar a olhar a tecnologia e falar, opa, o que eu posso fazer para entregar uma experiência similar dentro das minhas tecnologias? Mas vamos lá então falar dos impactos. Vamos imaginar o que seria o impacto na área da educação. O que tu acha? Eu acho que na educação, na verdade, todas as coisas impactam a educação. Porque essas tecnologias impactam principalmente pessoas, criam novos hábitos, novas maneiras de pensar, novos modelos mentais
E a educação tem que se adaptar a essas novas maneiras de pensar. Por exemplo, todo mundo usa um celular hoje. Hoje nenhuma adolescente, nenhuma pessoa que está num ambiente de educação, ela consegue se imaginar sem o iPhone. Porque qualquer coisa que ela precisa, não precisa pesquisar sobre história, sobre química. A gente tem o Google na mão. Então, o celular impactou a educação, por quê? Porque todo mundo passou a usar. E a mesma coisa com o Vision Pro. Eu acho que o fato de ele começar a ser usado vai mudar a maneira como as pessoas pensam e vai impactar a educação. Talvez uma das coisas, na minha opinião, que vai impactar mais não seja inicialmente escolas e colégios, mas educação corporativa, educação de alto nível, educação universitária. Por exemplo, no momento que nós temos um Vision Pro que me permite olhar uma cena e com essas 12 câmeras capturar a cena, um vídeo da cena em 3 dimensões, para depois reprojetar, eles mostraram ali como sendo captura de memórias, eu posso capturar as memórias. Eu fico imaginando um médico fazendo uma cirurgia com o Vision Pro, capturando literalmente em 3 dimensões, em 3D, essa cirurgia vai ser completamente diferente do que ver um vídeo no YouTube. Eu vou botar o óculos e vou estar literalmente vendo as veias, vendo as coisas que estão acontecendo, ou um motor, ou qualquer coisa. Eu vou estar experimentando o que o médico experimentou na vida real. Mas quando a gente fala de educação, França, uma coisa que eu pensei é que, na minha época como aluno, tinha muitas coisas que eu não conseguia enxergar quando o professor falava. Era muito abstrato. Era muito abstrato. Às vezes, vamos falar de corpo humano, por exemplo. Ah, isso aqui é a parte, é o estômago, esse aqui é o fígado, e as coisas acontecem assim. E eu ficava, acho que eu entendi. Ou plantas, né? Ah, como é que essa planta é briófita, a outra é pteridófita, e o professor fazia um desenho no quadro. E eu ficava olhando aquilo. Tantas folhas para lá, tantas folhas para cá, essa tem ponta, essa não tem ponta, essa é arredondada. E eu acho que quando a gente tem um equipamento mais imersivo, que todo mundo deve lembrar a primeira vez que foi num planetário. Como é diferente a gente estudar o sistema solar na teoria e estudar olhando para aquele sistema. Então, com o óculos, eu penso que a gente vai poder entrar em situações mais imersivas dentro da sala de aula e aí fazer com que o aluno se engaje. Porque, afinal, isso é uma das coisas que a gente critica muito, é a falta de engajamento do aluno, porque ao mesmo tempo que o celular traz esse benefício de eu poder olhar no Google, ele também traz a distração. Porque tudo que é abstrato é difícil de se concentrar. Né? Exato. Tudo. Não, e até história, por exemplo, no momento que eu tenho um device, um dispositivo que me emerge dentro de algum cenário, eu posso construir, até para o entretenimento, sabe, a recriação de uma batalha. Eu posso botar óculos e literalmente estar vivenciando aquilo que aconteceu para ter noção dos volumes, das proporções do que se viveu naquele momento. Tá lá quando Dom Pedro declarou independência. Isso, a independência é um morte. Então são coisas que vão acontecer. Claro que eu acho que inicialmente vai começar pelo valor, pelas pessoas que têm mais investimento, educação universitária, imagino eu, mas a Apple tem um histórico muito forte, nós como eles sabemos, a Apple sempre investiu em educação. Então, um dos vieses, com absoluta certeza, que ela está preparando, não tenho dúvida nenhuma, está preparando material para o uso do Vision Pro dentro da educação infantil, com absoluta certeza. Imagina mecatrônica, o cara poder mexer numa peça, construir uma peça, dentro daquele ambiente imersivo, trabalhar com ele, vai ser algo que certamente vai revolucionar. Porque, de novo, eu acho que vai mexer muito no aspecto, como eu falei antes, o aspecto do engajamento. É o aluno que daqui a pouco está no celular, está olhando pela janela e não está assim, interessado, ele, eu até não gosto muito desse assunto, mas nossa, que interessante ver como funciona, sei lá, a fotossíntese, como funciona o movimento dos planetas, como funciona o corpo humano, coisas que hoje no abstrato ele não consegue se engajar, mas quando ele enxergar no mais concreto, através de tecnologias como óculos, talvez traga um pouco mais dessa conexão. Que ela traz um benefício diferente de todos os óculos de realidade virtual, porque ela não vai tirar o aluno da sala de aula. Como ele é uma realidade mista, eu vou estar na sala de aula vendo meus colegas e literalmente vendo os objetos 3D, por exemplo, pode ser um coração, um fígado, alguma coisa, sem perder a noção do que eu estou. Então eu não saio fora do meu ambiente, não me excluo. Então acho que isso vai ser um dos grandes... Eu não sei se eu estava dando uma olhada mais detalhes sobre a tecnologia, não sei se vocês perceberam, a tela em si, ela é uma tela. É uma tela. Ela não é um vidro. Não é um vidro. Só que... como ela é uma realidade mista e a gente olha o que ela captura, né? Tem câmeras tanto para dentro para capturar teu rosto, quanto para fora. Ela captura o ambiente e te projeta para ti. Mas quem está do lado de fora te enxerga e muitas vezes pode estar enxergando o teu, né? Pode estar enxergando o teu rosto, teus olhos, a tua expressão. Só que aquilo, digamos, é fake. É fake. Não é o teu rosto que está aparecendo. O teu rosto está sendo reprojetado na tela para passar a impressão que tu está conversando e tu está simplesmente com um óculos. E isso traz
no contexto presencial também a não desconexão entre as pessoas. Sim, imagina um professor dando aula com todo mundo com óculos e ele vendo todo mundo com o rosto tapado. Que é mais ou menos o que a gente vivenciou agora na pandemia, a gente dando aula e todo mundo com as câmeras fechadas. Então parecia que a gente estava dando aula para as paredes. Exatamente, e muitas vezes estava. Muitas vezes estava. E até num ambiente de concentração, por exemplo, eu estou fazendo um exercício, alguma coisa matemática, alguma coisa física que eu preciso me concentrar, ele tem um digital crown aqui em cima que tu regula ele e aí ele bota um fundo e te tira literalmente aí, do ambiente. Aí é imersivo. E aí é imersivo e a pessoa que está do lado de fora não vê mais teus olhos. Vê tudo escuro para saber, não, ele está agora no momento... Sim, ele não está interagindo comigo. Não está interagindo comigo. Deixa eu puxar para a gente sair um pouco da educação e tentar ir um pouco lá agora para o ambiente corporativo. Eu levantei alguns pontos aqui, até anotei coisas que são legais para a gente discutir. E, claro, coisas que eu trouxe aqui, o Franz já trouxe com relação ao uso do Vision Pro na sala de aula, mas coisas que me chamaram a atenção pensando agora em mundo corporativo, em trabalho. O que isso pode impactar no trabalho das pessoas? Eu levantei o item de produtividade, porque imagina que hoje, quando a gente vai trabalhar, eu estou aqui com esse Mac aqui. Se eu quiser ter mais uma tela, eu preciso comprar uma nova tela. E eu preciso colocar a tela aqui do meu lado. E eu preciso ter um setup físico, ou seja, eu tenho que ter uma mesa, eu tenho que ter um espaço que eu consiga comporte aquela tela, eu tenho que ter a eletricidade para ligar aquela tela, enfim. Se eu quero mais telas, eu tenho que ter mais espaço físico. Com o Vision Pro, eu tenho, entre aspas, infinitas telas dos tamanhos que eu quiser. Então, se eu quero ter um espaço pequeno só para guardar, sei lá, o horário, eu posso deixar uma telinha só com o horário. Eu quero uma tela com alguns dados específicos. Então, isso pode esconder elas, guardar, retira ela rapidamente. Então, isso traz mais produtividade para o contexto, vamos chamar aqui, empresarial, que eu posso ter N informações, nem vou chamar telas, né? N informações ao meu dispor muito rapidamente. Eu não preciso ficar dando Alt Tab, ficar catando nas telas o que eu quero. Tudo ao mesmo tempo. Esse foi um ponto. A outra coisa que eu trouxe, que a gente já falou sobre isso, é sobre a comunicação imersiva. Porque, pensando agora no que a gente falou do Zoom, mesmo, vamos lá, né, pessoal, o Zoom foi espetacular, pensando em pandemia, sim, porque não, se nós não tivéssemos Zoom, Meet, não tivéssemos Teams, nós estaríamos ferrados. O mundo pararia sem esse tipo de tecnologia. Teria parado nesses 2 anos. Então, não é uma crítica ao que nós fizemos, mas poderia ser muito melhor. Faltou engajamento. Eu entendo que com um Vision Pro, por exemplo, nós poderíamos estar aqui sendo projetados. Nós poderíamos estar em sala de aula, né? Em sala de aula. Sentados todos. Numa reunião. E o aluno também, enfim, uma reunião. Isso faça com que todo mundo já deve ter feito isso, né, pessoal? Tá numa reunião em casa um pouco chata, sai, tira a câmera, vai no banheiro, vai na cozinha, pega uma comida e só fica na verdade no Zoom aberto, mas está fazendo outra coisa. Deixa só o volume baixinho ali. Então, num contexto imersivo, a gente vai ter menos chance de se desengajar. Fora a questão de conexão entre as pessoas. Eu tive alunos, por exemplo, durante a pandemia, que eu nem conheci. Eu não conheço o rosto. Se eu me cruzar com eles aqui pelo campus da PUC, eu não vou saber quem é. Agora, se eu tenho um contexto onde todo mundo está no mesmo ambiente, mesmo que virtual, pelo menos eu crio uma conexão. Ou seja, essa distância a gente vai acabar literalmente encurtando ela, né? Trazendo do virtual e até trazendo benefícios, porque olha só, quando a gente estava no Zoom, cada um de nós tinha uma tela e nós projetávamos no máximo assim, um vídeo ou alguma coisa. Mas a gente não tem a percepção nosso ambiente total de trabalho, né? Nosso ambiente de trabalho. Agora imagina, em vez de projetar um vídeo, eu consigo botar uma planta de algum laboratório que a gente está construindo. Todos nós estamos vendo ao mesmo tempo a planta de todos os ângulos. É diferente só um vídeo, só uma imagem. Ó, pessoal, essa imagem é como o Zoom me permite, essa imagem é do que nós estamos pensando construir. Agora é diferente, todos nós em lugares diferentes do planeta. E todos podem interagir e ver a planta. Então, sabe, essa mesa fica aqui, ou tu consegue mexer. Isso vai ser um ganho gigantesco. Eu levantei aqui demonstração de produtos, que é exatamente isso. Então, ao invés de eu mostrar no meu Zoom, nós colocamos aqui no meio, projetado, e todos nós podemos contribuir rapidamente dentro desse objeto criado e poder evoluir mais rapidamente no conceito. Outro ponto que tu levantou, Franz, e que eu anotei aqui também, é treinamentos. Muito mais eficiente um treinamento num contexto virtual imersivo do que num Zoom. Muitos de nós participamos de treinamentos ou cursos durante a pandemia, ou mesmo depois da pandemia, via ferramentas como o Zoom. A gente sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de ir até o local, conhecer as pessoas, interagir. Então esse é outro ponto que eu acho que o óculos vai trazer essas vantagens, ou seja, capacitações mais efetivas
de pessoas que estão em diferentes locais. E nesse ponto do imersivo, das capacitações, eu estava pensando, em termos de acessibilidade, eu fico pensando em alguém que é tetraplégico. Ele não consegue experimentar nada no seu quarto onde ele vive. Ou se ele precisa ir a algum lugar, é muito difícil ele dizer, cara, tu vai mergulhar, tu vai conhecer como é que é um Recife, tu vai conhecer como é que está em cima da Torre Eiffel, sabe? É muito difícil. Agora, com um ambiente desses, com um aparelho que me permite estar no local, as pessoas que têm problemas de acessibilidade, alguma coisa, vai ter um ganho gigantesco. Espetáculo. Até porque, olha só, no Vision Pro tu controla tudo com os olhos, com as pupilas e com os dedos, se tu quiser, mas tu não precisa dos dedos. Tu pode até utilizar os dedos. Agora imagina alguém que não tem os braços, ele consegue ter um computador que funciona absolutamente tudo com as pupilas. O que eu ia falar, exatamente isso, esse é um outro ponto. Ela traz um aspecto também de inclusão muito forte, porque permite realmente não só a inclusão, talvez social, mas também a inclusão de acessibilidade, claro. A física também, então muito legal. Outro ponto que eu trouxe aqui, na verdade nós falamos, né, sobre demonstração de produtos, né, então pegando mercados específicos que me veio à mente. Por exemplo, eu posso navegar dentro de um imóvel para ver se eu quero comprar ou não aquele imóvel. Hoje existem já sistemas de tour virtual, mas no final das contas, por exemplo, compra de imóveis, eu tenho que ir até um lugar. Talvez eu tenha que ir ainda, mas eu consigo emergir no espaço. É diferente. Vou te fazer um test drive. Um tour 3D. Tu vai ver um vídeo do test drive do teu Tesla. Uma coisa é um vídeo, outra coisa é tu sentar, botar um álcool e tu sentir no carro. É outra coisa. Onde tu vai mexer com a mão para frente, para trás e imaginar que tu tá no carro. Eu estava lendo um review, ouvindo um vídeo no YouTube de alguém que participou conseguiu testar, e ele disse que tem uma das aplicações que mais chamou a atenção dele, que tem uma demonstração da mistura do Mixed Reality. Então tem uma TV virtual na sala onde ele está, ela fica flutuando aqui, e nessa TV passa um filme 3D e que o dinossauro sai da tela. E que naquele momento que o dinossauro sai da tela, a pessoa da Apple disse assim, coloca a tua mão assim na frente. A pessoa colocou a mão assim na frente e vem uma borboleta que pousa na mão do cara. Não tem borboleta, dava para sentir que ela estava pousando, só que não estava. A mente dele engana. A mente não consegue perceber. Mas é justamente essa questão mais imersiva, conecta não só as pessoas mas também as pessoas com aquele conteúdo que está sendo tratado. Eu levantei um monte de outras ideias. Eu falei um tour virtual de imóveis, pode ser um carro, pode ser numa cidade, pode ser num hotel, pode ser em um monte de lugares. Muita opção. E até no entretenimento, se a gente for para entretenimento, vai se a gente pensar, para mim o ponto-chave é, se formos para o entretenimento vai ser o ponto de inflexão. Então, fala pra gente, Afonso, trazer o entretenimento. Falamos só pra gente fazer um wrap-up, né? A gente falou um pouco de educação, falamos um pouco de negócios. Vamos tentar fechar esse primeiro episódio falando dos impactos do Vision Pro no entretenimento. Entretenimento, eu acho que assim, qualquer tecnologia que está surgindo é no entretenimento que dá um grande ponto de reflexão. Se aquela tecnologia vai para frente ou não, se vai ganhar popularidade ou não. Né? O maior de todos que a gente tem é o games. Né? Então, jogos... Literalmente a gente vai poder ver um universo. A gente vai poder ver uma outra realidade, pensando, porque até agora a gente tem óculos, realidades aumentadas e tal, como jogos, mas nada se compara ao que a gente está imaginando que vai ser o Vision Pro. Como o França comentou agora há pouco, a gente estava comentando sobre as características, é uma tela de 4K em cada olho. Em cada olho, não. Imagina com filmes, né? Filmes. Não, e a experiência do cinema, porque qual é a grande vantagem do cinema? Tela gigante e ninguém em volta te incomoda, apaga as luzes. Agora tu pode estar na tua sala com uma tela gigante, com tudo apagado. Eu vou confessar uma coisa que talvez quem está nos assistindo vai discordar de mim, é aquelas opiniões que socialmente são inaceitáveis, né? Que eu não gosto de cinema, por exemplo. Nunca gostei muito de cinema. Isso explica muita coisa a teu respeito. Mas por quê? Eu tenho uma justificativa e várias pessoas concordam comigo. É porque... Claro, tem a vantagem que é uma tela grande, mas, por exemplo, eu não posso pausar. Se eu tenho vontade de ir no banheiro, eu não posso parar. Eu não consigo, enfim, daqui a pouco... Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu quero conversar com o Afonso, porque eu quero perguntar sobre uma parte do filme que eu não entendi. Eu não posso parar e perguntar. Minha esposa é assim, ela precisava... Então, isso para mim sempre me incomodou muito em filmes, e filmes grandes, por exemplo, O Senhor dos Anéis, 3 horas de filme. Pô, Avatar, eu quero sair para fazer o xixi e não posso, né? Então isso sempre me incomodou. E claro, quando a gente começou a ter em casa TVs com maior qualidade, opa, legal. Som, né? Som, consigo ver em casa, mas ainda não replica a experiência do cinema. Agora com o Vision Pro... Eu vou ter uma tela de 4K em cada olho, som estéreo, áudio espacial.
à minha disposição. Não, Vai ser 3D. isso, vai ser 3D, algo. vai ser 3D. Isso, essa sensação essa que tu falaste, né? O dinossauro pulou para fora da tela. Então, você aqui um pouco polêmico, talvez, por que não? É o tipo de tecnologia que pode acabar com o cinema. Talvez. Tendo, ou se popularizando e sendo absorvido pela população em geral, pode Vai acabar ter com um impacto. O cinema vai sofrer um impacto assim como os streams impactaram o cinema. Isso, bom, de alguma forma, a indústria do entretenimento hollywoodiana e assim por diante vai ter que se remodelar. Vai ter que se remodelar. Vai ter que imaginar que essa tendência venha também. Tanto que até quando foi anunciado a Vision Pro, quem é que ela trouxe para validar o projeto? A Disney. Ela trouxe a Disney, por quê? Porque o maior interessado nisso para financiar tudo isso é a Disney. Vou conseguir fazer coisas que nunca sonhei fazer. Agora com o Vision Pro. E da mesma maneira, né? Nós estamos falando de filmes, streams, jogos, mas eu já estou imaginando o meu jogo de futebol. Não, Estou assistindo um jogo de futebol, vou estar como se estivesse no estádio lá dentro, né? Hoje, nossos estádios aqui no Brasil nem sempre lotam, né? Mas a gente tem espaços físicos limitados, 40 mil, 30 mil. Os estádios já tem um monte de câmeras que capturam o ângulo de todos os lados. Mas mais do que isso, nós aqui estamos em Porto Alegre, a gente vai assistir jogos da dupla Grenal. Agora, eu quero assistir um jogo do Barcelona. Daqui a pouco eu consigo imergir num jogo do Barcelona. Me senti ali. Ou agora, a gente falou da Disney. Quem já foi nos parques da Disney sabe como é imersiva a experiência. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade. Sim. Imagina que legal trazer a Disney para sua casa, trazer o Mickey para sua casa para conversar com seus filhos. Espetacular. Eu acho que realmente entretenimento vai ser um grande ponto de flexão. Se conseguirem, né, de certa forma, baixar o preço, a coisa se popularizar e essa indústria certamente vai aderir, nós vamos ter um grande ponto de flexão aí. Mas tem até não sei se é um boato, uma piada, um mito ou uma teoria que diz que ele chama-se Vision Pro, porque é o mais caro, que talvez venha um Vision, só o Vision. Só o Vision mais popular. Já foi uma estratégia, o Pro já surgiu para ver só o Vision. Muito legal. E aí, pessoal, acho que vamos encerrando esse primeiro episódio, nosso episódio piloto. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir se vocês têm uma última palavra, queriam deixar algum recado para os nossos telespectadores. Eu acho que vale a pena experimentar. Como educador, eu acho que todo educador precisa, mais cedo possível, entender que é uma possibilidade e que ele precisa pelo menos vivenciar. Quando assim que você tiver a oportunidade, vivencie isso. Coloque um óculos, faça alguma coisa para ter a percepção de como isso muda. Todas as pessoas que eu ouvi que tiveram a oportunidade de experimentar o Vision Pro, não somente a ver na internet ou no YouTube, mas literalmente experienciados, que é algo que muda a nossa percepção do que é a realidade virtual. Bem lembrado, esse é um ponto importante que tem que ser sempre lembrado, é que toda tecnologia, toda novidade tem a sua resistência, né? Então, manter a mente aberta e experimentar, vivenciar, porque a gente tinha a questão de pandemia antes, muitas pessoas não queriam dar aula online, achavam que isso não funcionava, que não poderia se ensinar, e bom, a pandemia nos mostrou o contrário. Então, da mesma forma, seria um bom ponto, mente aberta para experimentar essas novidades. Muito legal. Franz Afonso, muito obrigado. Muito feliz aqui de estar encerrando o nosso primeiro episódio, o episódio piloto. Espero que esse seja o primeiro de muitos episódios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de novos vídeos, novas ideias, podem mandar pra gente que a gente vai acolher, vai estudar e vai trazer essas informações para vocês. Obrigado e até a próxima.